Esses dias eu li um trecho de um livro sobre psique e família, que eu achei muito interessante e que eu gostaria de registrar aqui. Ele diz assim: durante a infância, as crianças projetam o arquétipo dos pais primordiais em seus pais e estes projetam o arquétipo da criança em seus filhos. Em outras palavras, né, nesse início da vida, a criança enxerga os pais de uma forma idealizada, aquela ideia, né, aquela imagem grandiosa que os filhos pequenos têm dos pais, e os pais enxergam o filho como, né, com essa sensação da criança, da necessidade de cuidado, de fazer por ele, de proteção, né, de fragilidade. Daí seguindo, na adolescência, porém, ou a adolescência, porém, é diferente. É uma época de declínio da atividade arquetípica dos pais. Na adolescência, a pessoa deve chegar a um acordo com seus pais como pessoas reais, ou seja, tirar essa idealização que fica, né, da criança com os pais, nessa imagem grandiosa. Então, ver os pais como pessoas reais, aceitando suas deficiências e também seus pontos fortes. Da mesma forma, ou seja, né, deficiências e pontos fortes, assim, não fica nem idealizado e nem aquela coisa do, tá tudo errado. Então, como pessoas reais. Da mesma forma, os pais devem estar prontos para desistirem de sua identificação arquetípica com os pais primordiais e retirarem suas projeções de criança de seu filho adolescente, ou seja, começar a enxergar o filho adolescente como alguém realmente capaz, que já não precisa mais de tanto cuidado e proteção e, né, não tem mais aquela fragilidade toda, que já tem uma competência de lidar com a vida. E daí que é interessante porque nesse trecho aqui, ele fala que existem 4 resultados possíveis dessa retirada de projeções. Então a primeira é quando o filho retira essas projeções, ou seja, o filho consegue enxergar os pais como pessoas reais, mas os pais não. Os pais seguem enxergando o filho como um bebê, né, com esse arquétipo da criança projetado no filho, essa imagem de fragilidade, que precisa de cuidado, que precisa dessa proteção. Então, nesse primeiro caso, ele coloca aqui, né, uma criança que retira a projeção de pai primordial se tornará rebelde se os pais se recusarem a retirar sua projeção de criança. Então a rebeldia, ela tem a ver com isso, né? O filho enxerga os pais como reais, mas os pais não conseguem, como pessoas reais, retirando a projeção, mas os pais não conseguem enxergar o crescimento do filho, continuam enxergando o filho como uma criança que precisa de cuidado, proteção e tudo aquilo que os pais veem na infância. O segundo quadro seria, a segunda possibilidade é quando os pais retiram as projeções, então os pais conseguem enxergar o filho como alguém crescendo, alguém que já está se tornando mais competente para a vida, mas o filho não. O filho continua enxergando os pais com aquela imagem idealizada, né, como nesse GIF aqui, né, o Zeus ali, né, um pai é uma coisa muito grandiosa, o filho vê o pai como uma coisa muito grandiosa ainda, muito idealizada, muito distante. Nessa situação, o filho não consegue se apropriar da sua característica competente adulta, porque ele projeta isso nos pais. Então ele não consegue se ver como alguém capaz de encarar a vida já. Então isso dificulta também esse amadurecimento e essa transição da adolescência para assumir um lugar no mundo. A terceira situação, que seria a situação saudável, é quando ambos retiram essas projeções. O filho adolescente consegue enxergar os pais como pessoas reais, né, com suas qualidades e defeitos, e os pais conseguem enxergar o filho adolescente também como não mais como uma criança que precisa desse cuidado, proteção, que tem toda essa fragilidade. E a situação mais prejudicial, digamos, para a relação é quando ambos não retiram as projeções. Tanto os pais continuam vendo o filho como o bebê, né, que precisa desse cuidado e proteção e essa fragilidade toda, e o filho continua vendo os pais como muito distantes, grandes, idealizados. E aí ele fala aqui, né, que o resultado 4, por outro lado, esse resultado aqui, é desastroso para ambos, pois o jovem e os pais permanecem unidos e o jovem adulto emergente é impedido de assumir seu lugar apropriado no coletivo adulto, ou seja, não consegue entrar no mundo, né, não consegue assumir a própria vida. E tem uma outra, um adendo que eles fazem aqui, que se os pais retirarem prematuramente a sua projeção de criança, antes que o filho esteja pronto, ou seja, antes da adolescência, os pais já começam a tratar o filho como adulto, como, né, independente, sem a percepção dessa fragilidade do filho, então o adolescente pode ser empurrado para um apego ansioso e carente. Se essa situação se tornar crônica, o adolescente pode ficar atolado na busca por substitutos dos pais para o resto da vida. Eu achei muito interessante aqui essa colocação, porque organiza de uma forma bem clara essa complementaridade do desafio dos pais e do desafio do adolescente. E aqui, claro, né, como eu trabalho com dependência química, eu conectei isso com a ideia da dependência química, em que é muito comum
ambas as projeções não terem sido retiradas quando tem a dependência química. Tanto o filho ainda tem uma impressão dos pais de muito distantes, grandiosos, ou, pelo contrário, né, totalmente desqualificados, tá? Não consegue enxergar os pais como pessoas reais, para ter uma relação real com eles. E os pais também não retiram essa projeção. Os pais continuam vendo o filho, dependente químico, como um bebê que precisa de cuidado, orientação e proteção e muito frágil, que precisa fazer por ele. Nesse caso, o trabalho com os pais é um aspecto do trabalho com os pais, mas que acho que se conecta com muito dos desafios que tem o trabalho com a família na dependência química, é os pais conseguirem enxergar no filho um pouco mais da idade cronológica que ele tem. De conseguir permitir que ele viva as consequências das ações dele, que, né, não precisem, não possam se libertar desse impulso que tem de fazer pelo filho, de cuidar do filho, de controlar o filho, de poupar ele das dificuldades ou poder retirar essa projeção. Claro que a doença, a dependência química, ela dificulta muito esse processo, mas esse é um grande desafio no trabalho com os pais na dependência química. E por outro lado, o trabalho com o filho é o filho poder se apropriar desse valor de adulto, né? Porque ele também vive num mundo de Peter Pan, né? Durante a dependência química, em que não assume responsabilidade, né? Consegue colocar as pessoas nesse lugar de fazer por ele, né, através da manipulação, enfim, dos sintomas da dependência química. Então, o trabalho com o filho, né, como é claro, começa pela desintoxicação, parar com a droga, para daí ele começar num processo de autoconhecimento para que ele possa retirar essa projeção dos pais, enxergar os pais como pessoas reais e, ao mesmo tempo, poder se apropriar desse valor dele como adulto, como pessoa, para que ele possa se encaixar no mundo adulto, né, como falou aqui no final desse trecho do livro. Então, isso que eu queria deixar registrado aqui hoje, que eu achei muito interessante que eu li esses dias. Deixo aqui na descrição o título do livro e autor, se alguém se interessar. Também o link para um curso para pais, né, se é o seu caso, pai ou mãe que tem um problema com filho usando drogas. É um curso daí que eu gravei especificamente para os pais, com tudo que eu tenho de melhor, no sentido de estudos e de experiência aqui no consultório, que é justamente para capacitar os pais para conseguirem lidar e resolver o problema de droga dos filhos. Tá o link aqui na descrição também, ok? Um abraço e até a próxima.